É triste o que nós, as respostas que nós vimos. Só eu que estou aqui de fora vou conseguir responder de forma clara e nem preciso ser técnico. Os partidos políticos são liderados pelo dos presidentes dos partidos políticos. Os indivíduos que estavam aí, todos eram presidentes dos partidos políticos. E Frelimo, o presidente da Frelimo é Nhusi, não é Chapo. O que é que o Chapo está a fazer aí se ele disse que aquela mesa redonda só foi exclusivamente para os líderes dos partidos políticos? O que, é que o Chapo está a fazer aí? Estás a ver onde é que está a incongruência, onde é que está a exclusão? E quando ele se fala, quando ele se refere ao Venâncio Mondlane, ele se refere, não, nós vamos convidar a sociedade civil, a mesa vai ser abrangente, está a perceber? A mesa vai Uhum. ser abrangente, é nesse espaço da mesa abrangente que nós vamos encontrar espaço para negociar com o Venâncio Mondlane. Nem sequer citou o nome dele, porque o jornalista fez uma pergunta simples e clara: há ou não espaço para se dialogar com o Venâncio Mondlane? Porque ele é a chave para se resolver essa instabilidade que nós vivemos. Ele começou a dar rodeios, nem consegue dar uma pergunta acertada. Por quê? Porque dentro da Frelimo não existe o Venâncio Mondlane. Dentro da Frelimo não existe diálogo com o Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane quer endereitar a Frelimo, ou seja, quer endereitar o Moçambique. E endereitar o Moçambique com a Frelimo é igual a nada. O que vai acontecer, porque os males todos, a não ser que o candidato presidencial Venâncio Mondlane chegue a um pacto nacional onde vai se perdoar todos os crimes passados e começar a ser uma nova república. Porque se ir atrás dos elementos, 99,999, todos eles são da Frelimo, que vão à prisão, todos eles são da Frelimo, que vão ser que vão passar pelo combate à corrupção e por aí vai, porque são eles que recebem as taxas, são eles que recebem as propinas das multinacionais que operam em Moçambique, explorando os recursos de Moçambique, mas os táxis ou então as percentagens que as empresas tinham que dar a favor do governo moçambicano, eles dão a favor de particulares, esses particulares ligados ao Partido Frelimo. Então não tem como eles incluírem nesse preciso momento na mesa de negociação com o Venâncio Mondlane na mesa de negociação, porque o Venâncio Mondlane está muito à esquerda, ou seja, está muito à direita da realidade deles, está a perceber? Então, por conta disso ali, mas como eu disse, e vou voltar a reiterar, não há um governo legítimo, não há um governo legítimo que vai se constituir em Moçambique sem a interligação, sem o Venâncio na mesa de negociação. A não Uhum. ser que o Moçambique vai se tornar uma organização criminosa, ou seja, o governo de Moçambique vai se tornar uma organização criminosa, matando, como mataram, eu vi no dia, o Venâncio Mondlane matando os milhares de moçambicanos. Só assim é que eles vão continuar a governar sem a presença do povo e sem a presença Eh, do Venâncio Mondlane. Tecnicamente, João, tecnicamente, quando é que, nessas condições, nessas situações, quando é que um governo pode ser considerado criminoso e perseguido pela justiça internacional e vem isolada de todas as outras nações? Em que circunstâncias? Ou seja, as circunstâncias estão todas elas reunidas. Por quê? Porque tem regras internacionais sobre os registros e os processos eleitorais. Todos os governos que se declaram de governos democratas ou partidos que têm constituições e leis pré-emanadas devem respeitar esses princípios para que se escolha os seus dirigentes, porque numa primeira fase, o legítimo soberano, o legítimo dono do poder dentro de um Estado é o povo. Mas o povo, por serem numerosos, quando você fala do povo, estou a falar de eu, estou a falar de você, mas no caso em Hum, concreto de uhum. moçambicanos, não podem governar-se entre si. Então tem que se escolher um líder. E esse líder que tem que se escolhe aonde? É por via das eleições. Essas eleições têm processo. Então, se nós vamos nesses processos de eleições, mas nesses processos de eleições não se respeita as regras pré-estabelecidas tanto pelo Estado interno como pelas comunidades internacionais, o governo passa a não ser reconhecido. Por exemplo, aquela felicitação que fala, não, nós parabenizamos a forma, a,
democrática e republicana que o processo foi conduzido e parabenizamos o governo eleito. Essa forma de voto, de confiança que o país recebe para ter relações internacionais com outros estados, para poderem fazer negócios, para poderem fazer intercâmbio das moedas, para poderem fazer esse intercâmbio da diplomacia internacional. Está a perceber? Quando isso não acontece, o processo é este aqui, fraudulento. Por isso é que vem a União Europeia para fazer a observação do processo eleitoral. A União Europeia disse que houve violação clara das regras pré-estabelecidas. Por quê? Porque houve enchimento de urna, houve tantas irregularidades em Gaza, houve irregularidades em Inhambane e por aí vai em Maputo. Então, por conta disso aqui, o governo que sair dessas eleições vai sofrer esse boicote de não ser legitimado, de não receber os parabéns, dos outros presidentes não vierem a assistir à tomada de posse de um governo ilegítimo. E o que é que vai acontecer? O governo vão cortar as relações internacionais ou as relações diplomáticas com esse Estado e esse governo. O que vai acontecer é o quê? Que você poderá ter recursos, mas com todos os recursos você não pode fazer nada. Nós só temos que ter, só para dar aqui um exemplo, o maior poço de petróleo do mundo não está em África, está na Venezuela, na América Latina. Mas os venezuelanos, por conta do governo ditatorial que ele tem na Venezuela, eles, infelizmente, não podem usufruir. Por quê? Porque o governo não respeita as regras internacionais. E o governo vive sofrendo de sanções. E essas sanções prejudicam, mesmo ele se mantendo no poder à força, essas sanções prejudicam o governo. Prejudicando o governo não tem relações com outros estados, não tem embaixadas, não tem representações diplomáticas, não podes fazer negócios com países democráticos. Então, não fazendo negócios com países democráticos, você pode ter os teus recursos. Se você não tens para onde vender, para que servem os teus recursos? Então, essa é uma das formas das sanções que as comunidades encontraram para sancionar esses governos que tentam se perpetuar no poder, violando essas regras internacionais pré-estabelecidas. A título de exemplo, Álvaro, tu sabes que o Armando Guebuza, o ex-presidente de Moçambique, tem um mandato de captura internacional emitido pela Interpol. Por esse motivo é que ele não sai de Moçambique. Essa também é uma forma de sanções. Tu sabes que o caso do ex-ministro moçambicano, Manuel Chang, até agora continua no tribunal a ser julgado e com muitas outras, com muitas revelações a desfavor do governo do Filipe Nyusi, a dizer que todos os crimes de branqueamento de capitais, de tráfico e por aí vai, que encontraram lá no tribunal, foram perpetuados, foram cometidos com a anuência do presidente da República. Imagina que o presidente da República seja condenado nesses crimes. Um mandato de captura internacional a favor do presidente Nyusi também poderá ser emitido. Agora, tem uma petição em andamento no Tribunal Penal Internacional sobre as mortes dessas crises pós-eleitoral, sobre a morte do advogado, do ex-advogado do doutor, do engenheiro Venâncio Mondlane, que é o Elvino Dias, temos a morte do Paulo Guame, temos mais de 200 mortes. O Tribunal Internacional está a investigar essas mortes, vai emitir sentenças se essas pessoas não se fizerem presente lá. Essas sentenças, se um desses indivíduos que for condenado passar num Estado membro onde o país ratificou esse acordo do tribunal, respeita o acordo do Tribunal Penal Internacional, é obrigado a deter essa pessoa e lhe apresentar em raia. Estás a perceber onde é que está essa repercussão toda? Então, João, muitos destes cooperadores que participaram nessa questão das dívidas ocultas e não só os praticadores de crimes que têm já os seus nomes elencados e apresentados, nos próximos anos não vão poder circular livremente pelo mundo fora. Exatamente. Se esses indivíduos tiverem mandatos de captura, se esses indivíduos tiverem sentenças, eu vou te dar só uma referência. Se as pessoas que estão a nos acompanhar, ou tu conheces o Israel, Moçambique, perante Israel, Moçambique é nada quanto diplomacia. Estamos a falar dos indivíduos mais ricos. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, está condenado pelo Tribunal Penal Internacional pelos crimes que ele cometeu com o povo palestino em Gaza. E por conta disso, ele não pode ir em certos países, onde esses países são membros ou reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Logo, ele é detido. Vou te contar mais. O presidente Putin
da Rússia também tem um mandato de captura internacional, tem uma condenação. Tá a perceber? Se ele tentar Uhum. se deslocar num desses países, onde o país seja membro que retifica ou que reconhece o poder do Tribunal Penal Internacional, tem a obrigação de deter esse indivíduo e lhe apresentar ao Tribunal Penal Internacional para cumprir a sentença dos crimes que ele já havia cometido. Então, é esta a realidade. Só para dar aqui alguns exemplos. Então, não é bem verdade de que este tribunal não vai condenar. É claro que ele não invade a soberania de um país, né? Não vai fazer Uhum. isso. Mas se tu saís dessa jurisdição para fora e se eles te prendem, vão te pôr as barras do tribunal, ou seja, vais ter que cumprir mesmo a sentença. Então, Só que o mais crítico, João, se caíres na desgraça, por exemplo, de um inquérito americano, como aconteceu com o ministro, o ex-ministro das Finanças, né? exatamente. Então, por Porque esse eles mandam a DEA vir te buscar. estás a perceber? Então, Ah, tem muita. Eu, por exemplo, a título de exemplo, eu não acredito, eu, no meu ponto de vista, vale o que vale, eu, no meu ponto de vista, enquanto jurista, eu não acredito na legitimidade ou na confiança das instituições africanas. Quando estou a dizer instituições africanas, estou a falar de quê? Estou a falar da organização internacional. Estou a falar do caso concreto aqui da União Africana. União Africana, só para te fazer uma referência aqui, a União Africana, as organizações civis de Moçambique conseguiram convencer o governo sul-africano a submeter a matéria na agenda da União Africana, na comissão, só para ser analisada. hum. A Moçambique, por influência do seu representante, que é o mesmo representante de Angola e Cabo Verde, acho eu, conseguiram criar a influência e retirar a situação de Moçambique só na agenda, para analisarem. Mas nós estamos a ver que as eleições de Moçambique estão a ser motivos de debates em Portugal, motivos de debate na América, motivos de debate no Canadá, motivos de debate na União Europeia, mas não é motivo de debate na União Africana. Estás a perceber qual é a vergonha que nós temos? É vergonhoso, é vergonhoso. Exatamente. Eles nem querem aceitar discutir a situação de Moçambique, como se não estivéssemos a perder vida em Moçambique, como se a Frelimo não estivesse a agir às margens da lei, como se os atores que participaram nas atividades eleitorais em Moçambique não tivessem solicitado. Mesmo que eles não tivessem solicitado, isso está aí, a olho nu, qualquer um pode ver o que está-se a fazer, as violações claras dos direitos humanos. O que vai acontecer no futuro são os africanos se unirem e pedir a extinção da União Africana. Ou os membros começarem a sair da União Africana, porque a União Africana é uma organização obsoleta que não tem. João, eu vou tentar me azardar aqui, perguntar-te isto. Eh, não achas que eh, eh, muito, os africanos, o povo africano tem que começar agora a exigir a partir dos seus países, fazer pressão para que se siga a linha de Ibrahim Traoré, porque Ibrahim Traoré está a criar aqui uma revolução, está a voltar no espírito África, né? Porque até rompeu já relações com o Kagame. Com o Kagame estamos aqui a ver Kagame organizar o seu país, Kagame é o espelho de África, mas tudo aquilo é crime. Ele está a construir aquilo com crime. E agora, recentemente, mandou tomar assalto uma cidade ou uma região eh, na República do Congo Democrático, e está aí novamente a crise no Grande Lago a subir. Ou Por seja, que que os africanos, nós os jovens, as associações, cidadãos singulares, não comecem a fazer um apelo, não é? Ao Ibrahim Traoré, o Gotá, e outros que já despertaram e não querem mais saber, estão a mandar fora todos os europeus bandidos, não é? Para se lançar aquela África que se quer, uma África onde se respeita a pessoa humana. como disse, né, as relações entre os Estados não podem terminar assim a 100%, porque terminando Hum, as relações
entre os Estados, quase que todos nós ficamos sem significado. É tipo eu ser rico, mas não poder falar consigo. Eu ser rico, não poder falar com os moçambicanos. Eu ser rico, não poder falar com os europeus. Mas temos que ter essas relações de igualdade. Eu não sou apologista do uso da força para se tirar os governos ilegítimos ou legítimos. Mas a pressão social África, nós precisamos ter que fazer lavagem de consciência. Como é possível, por exemplo, como é possível, nessa situação em que nós estamos a ver, da situação de Moçambique, nós vermos alguém sentar na televisão e dizer que o Venâncio Mondlane, o que ele está a fazer é crime, está a incentivar a manifestação, ou a Frelimo que está a fazer só quer estabilizar o país, a Frelimo que governa o país há 50 anos. Como é que isso é possível mesmo? Você sentar na mesa com alguém, um jovem africano que você vê que até foi na universidade, e muitos deles até estudaram mesmo fora, até de Moçambique, naquelas instituições bem renomadas, mas vem assim para emitir a opinião dizendo não, o que o governo da Frelimo está a fazer, ele mesmo só quer o bem do seu povo, o que o Venâncio está a fazer, só quer desestabilizar o poder, só quer tomar o poder pela força. Como isso é possível? Então, o processo para que a África se torne melhor tem que começar da nossa cabeça. Nós é que temos que começar a falar, a bater, a dizer que o que o Venâncio Mondlane está a fazer é a única alternativa que nós temos, ou seja, que o povo moçambicano está a fazer. Porque quem está a fazer não é o Venâncio. Venâncio é uma pessoa. Não consegue intimidar o governo da Frelimo. Então, o que o povo está a fazer em Moçambique é a via mais certa para se organizar a África. Quando o que está a acontecer em Moçambique, o que vai acontecer na Guiné, o que está acontecendo na Guiné, vai acontecer no Conakry, vai acontecer no Mali, vai acontecer no Quênia, 10 estados africanos ou 20 estados africanos têm essa realidade, têm líderes duros, a União Africana vai mudar. Então, enquanto a maioria está lá, são corruptas, enquanto a maioria estão lá, são amigos dos tempos dos ex-combatentes, da guerra do colonialismo e por aí vale, eles se sentem como donos, até eles dizem, eles não passam um recado. Nós conquistamos a independência à força, vocês também têm que tirar isso de nós. Essa é a mensagem que esses partidos pró ou antes do colônio tem essa narrativa do tipo, eles conquistaram a independência para eles, um grupo deles. Eles têm, tipo, nós temos a obrigação, temos o favor com eles, sem saber que milhares e milhares de angolanos ou de moçambicanos perderam a vida para se conquistar a independência. Quando se conquistou a independência, o Felipe News nem pegava na arma. Quando se conquistou a independência, o Daniel Chapo não estava lá. Estás a perceber? Então, essa narrativa que eles tentam trazer, que nós conquistamos a independência, vocês também têm que conquistar pela mesma força, é uma narrativa que cai por terra. Então, por isso é que nós, na qualidade de angolano, na qualidade de africano, temos que suportar a 100%, fazermos o que for necessário, o que tiver ao nosso alcance para ajudar o Venâncio Mondlane a vencer essa luta. Porque ele vencendo essa luta, estamos já a desconstruir a narrativa segundo a qual temos que arrancar a independência, porque nós precisamos de independência desses cânceres que nós temos, desses indivíduos, para nós. Porque a independência que eles conquistaram era para eles. Nós precisamos de pessoas que vão conquistar a independência para os nossos países. Então, por conta disso, quando num país como Moçambique ou no Quênia aparecem líderes com essa capacidade, aparecem líderes que têm esse nível de aceitação, pessoas íntegros, pessoas temerentes, pessoas com remorso, sentem, veem o que o povo está a passar e diz, uau, eu não posso fazer isso, eu preciso mudar essa realidade. Eles têm o nosso apoio 100%, nem que nós vamos comer terra, nem que nós vamos ficar sem teto, nem que nós... O que nós tivemos que passar, nós temos que ajudar o Venâncio Mondlane a conquistar o poder pela via do protesto cívico, do protesto pacífico nas mãos da Frelimo. Porque a única coisa que o Venâncio Mondlane tem nesse preciso momento é o apoio do povo. Venâncio Mondlane não tem dinheiro, Venâncio Mondlane não tem armas, Venâncio Mondlane não é pró uso da força. Tudo que ele usa é só a legitimidade que o povo lhe conferiu nas urnas em 9 de outubro. Por conta disso, essa é a motivação por detrás da luta do Venâncio. Mais uma vez,
A Frelimo não vai poder governar Moçambique se não sentar numa mesa de negociação e o Venâncio Mondlane dizer sim, vamos às reformas, sim, vamos fazer isso. O que o Venâncio Mondlane dizer para o povo moçambicano é o que vai acontecer. Então, não pensem o governo da Frelimo que calando o Venâncio Mondlane eles estariam a ter o respeito do povo ou então a calar a luta do povo moçambicano. Só estarão a redobrar o esforço, ou a velocidade. A única saída que a Frelimo tem para tentar sobreviver para algumas pessoas que são simpatizantes ou amigos da Frelimo continuam em Moçambique e continuam a girar ao redor do mundo é que eles sentem na mesa de negociação o quanto antes possível com Venâncio Mondlane. Repito, não há governo da Frelimo em Moçambique, ou seja, não há governo sem o Venâncio Mondlane. Porque aquilo tudo que eles estão a fazer aí, reunir com aqueles quatro aí, aquilo tudo é um teatro. Aqueles indivíduos aí, se eles chegarem hoje, não, todos os membros do Podemos vêm aqui, todos os membros do MDM vêm aqui, todos os membros da Renamo vêm aqui. Eles vão ver que eles só estarão lá 5, eles e aqueles deputados que conseguiram lugar na carteira, mais nada. Mas o Moçambique não são eles 5. Moçambique é mais de 38 mil. Tá percebendo? Então, é esse respeito que nós temos que ter. É essa acessibilidade que o governo moçambicano deve ter. As instituições internacionais já começaram a condenar. Tem uma proposta, esse parlamento português que deliberou, que recomenda que o governo não reconheça as eleições de Moçambique. É uma iniciativa do projeto, é uma iniciativa liberal, do Partido Liberal de Portugal, que submeteu à Assembleia, a Assembleia votou, então aquela resolução é que vai ser aplicada, a recomendar que o governo não acredite, ou seja, que o governo não reconhece as eleições do governo de Moçambique, ou as eleições do governo da Frelimo. Assim vai acontecer com a União Europeia, porque a União Europeia está a aguardar, recebeu o relatório da Comissão de Observação que esteve em Moçambique, emitiram... E mais esta resolução do Parlamento português conta. Exatamente. Também tem a mensagem do governo americano, do secretário americano, que disse que Moçambique tem que parar com as violações dos direitos humanos. Moçambique tem que sentar na mesa das negociações para se encontrar uma forma pacífica. Porque o que vai acontecer, eu continuo sempre a chamar a atenção, o que vai acontecer com Moçambique, ou o que poderá acontecer com Moçambique, vai ser a mesma coisa que está acontecendo com a Venezuela. Não sei se na Venezuela, nesse não estamos a falar, não há uma intervenção militar. Porque o Edmundo Gonzalez, o presidente também que foi eleito pelo povo, disse que regressa hoje como é que chama? A Venezuela. E houve a tomada de posse do presidente legítimo das instituições também, do Conselho Constitucional da Venezuela. E por conta disso, Venezuela, o presidente Edmundo Gonzalez tem o apoio da comunidade internacional, já foi aceito e parabenizado como presidente eleito pelos venezuelanos. Ou seja, poderá, em qualquer momento, ele entrar no país, e entrando no país com a segurança da comunidade internacional. Ele toma o poder. E o governo do Nicolás Maduro ser derrubado como um governo ilegítimo, que temos um presidente que não está a tomar posse no seu devido lugar. Então, para a reestruturação, para a ordem mundial, nós precisamos colocar a ordem na Venezuela. Se o presidente Nicolás Maduro continuar ali, o presidente comunista continuar ali, o que vai acontecer é que as sanções vão continuar a aumentar cada vez mais e o país vai viver pobre mesmo com os recursos que ele tem, porque os governos vão se recusar em negociar com eles. É só vermos a ideia, a situação de Cuba. Onde é que anda Cuba? Desapareceu. Cuba, a situação muito preocupante, muito também preocupante. nessa realidade que vai a situação da Venezuela, da Cuba. E sabe que o único presidente que está ali a representar o governo, assim, um presidente, um chefe de Estado que viajou ali, acho que são 2, da Bolívia, não consigo precisar bem, e da Cuba, é só os 2 que estão lá. Um ou outro que mandou um representante da embaixada para vai lá e não sei o quê. Então tá sozinho, o mundo todo
considera que as eleições foram fraudulentas, porque a oposição apresentou resultados favoráveis para o candidato da oposição, como é que se diz? O Raimundo Gonzalez, é que foi eleito pelo povo, então tomou posse, se declara presidente e continua a receber o apoio da comunidade internacional, estás a perceber? Então, não queremos que um país mais de África se estabilize por essas vias. Eu não quero assistir uma Líbia cheia de riqueza, mas o povo a viver na rua. Então, a única alternativa que nós temos, nós que estamos fora de Moçambique, fora de África, a única forma de ajudar é continuar a bater as instituições, continuar a bater e a falar que o governo da Frelimo é um governo ilegítimo, que os governos democráticos não podem ter relações com um governo ilegítimo, não podem ter relações com um governo genó, não podem ter relações com um governo crime, não podem ter relações com um governo que persegue a sua própria população. Quando a preocupação ou a obrigação primária de um Estado é preservar a vida do seu próprio cidadão. Como é que é possível nós vermos as atrocidades que nós estamos a assistir em Moçambique e o próprio governo que tem a obrigação constitucional e universal de proteger a vida como bem maior? Nós estamos a ver que o povo que está aí receber só o seu candidato, você está a meter militares, a paisana, fazerem disparos, a dispararem com estilo. Sim, a paisana e depois com máscara. Estás a perceber? Né? Parece que estão aí num confronto contra o inimigo, quer dizer, considerarem o inimigo, o povo como inimigo. Então, não estou a ver aqui num cenário realístico um governo, como disse, um governo a tomar posse ou um governo com legitimidade para governar Moçambique. Bom, agora a força jurídica, penso, deve vir de fora, né? É por isso essa campanha que a sociedade civil está a fazer, amigos de Mondlane, amigos de Moçambique estão a fazer, esperamos que dê certo. Houve uma entrevista que o Wilker Dias deu ao VOA, Voz da América. Vamos ouvir estas declarações. Penso que falaram mesmo sobre a questão da nulidade desse ato de tomada de posse de Chapo, a suspensão dessa tomada de posse. Vamos ouvir o que é que Wilker Dias responde. Se o Tribunal Africano aceitar a providência cautelar submetida, o processo sim pode estar automaticamente suspenso, ou o processo de candidatura, tomada de posse e os demais, mesmo em exercício, podem ser suspensos até que se tome um caminho a ser destacado pelo mesmo. Este fato também já decorreu em alguns outros pontos aqui a nível do nosso próprio continente, em caso concreto, como exemplo, Malawi, e já passou por uma situação do género. É um pedido que vai para o Presidente da República, automaticamente para ser submetido à Assembleia da República, ao Parlamento sul-africano, para que a semelhança do caso concreto da faixa de Gaza possa-se tomar um posicionamento por parte deste órgão que acreditamos que seja defensor da democracia e de salvaguarda dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, os partidos da oposição já disseram que vão tomar posse no próximo dia 13, no Parlamento. Dá a ideia de que o resultado eleitoral já foi aceito pelos partidos da oposição, logicamente pela Frelimo, com a posse do presidente a acontecer 2 dias depois da posse dos deputados. Venâncio Mondlane critica o Podemos. Qual será o cenário para os próximos tempos, tendo todos esses ingredientes? Há um posicionamento, acredito que um pouco confuso, porque diz-se que vai-se tomar posse, ao mesmo tempo faz-se um discurso a dizer que não se reconhece no mesmo momento, que não se reconhece os resultados eleitorais, e tudo isto acaba afetando em grande medida aquele que é o percurso de toda esta certeza ao longo das inverdades eleitorais. Eu acho que o poder de decisão em aceitar ou não devem ser naqueles indivíduos que depositaram o voto, e quem depositou o voto são os cidadãos moçambicanos, e nós, como sociedade civil, de forma direta, vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que possamos ter esta verdade eleitoral, uma vez que ao longo deste processo também observamos, também sofremos, também verificamos diversas irregularidades, e temos que seguir o nosso papel sem olhar também para aqueles que são as diferenças políticas existenciais.